Jesus veio ensinar a gente se amar. O amor ágape, aquele amor universal. Por isso que todos nós viemos com essa lição 9. Até os seres de luz vêm com a lição 9, porque é a lição que a gente veio aprender aqui, a ser melhor, mais amorosos, mais compreensivos, mais compreensível é compreender o outro, salvar só quem quer ser salvo. Jesus não salvava todos, salvava só aqueles que queriam ser, né, ser curados. Ele só curava quem queria ser curado. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 86. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é a Zilá Maria Nodari Bento Gonçalvense, mãe da Carol e vó do Nemo. Design de interiores, pintora, por 25 anos ela esteve na frente de uma galeria de arte e que hoje ela se dedica à terapia de mapa de nascimento, entre outros estudos. Zilá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa conversa. Muito obrigada. Imagina, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, agradecemos tua presença. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom, hoje é um assunto É um assunto perfeito, né? Inclusive, umas pessoas já nos perguntaram se a gente iria trazer uma profissional desta área. Então, a gente tá bem contente aqui, porque tem muitas coisas. Olhem, como vocês podem perceber, aqui na mesa já tem muitas coisas, então estamos ansiosos. Estamos curiosos. E a gente já nos bastidores já viu a importância dos números e do nome nas nossas energias, né? Exatamente. Hoje ela vai contar tudo pra gente. Zilá, conta pra gente como que isso começou, ou melhor, te apresenta pra nós. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sempre fui uma curiosa, assim, por natureza e sempre cheia de questionamentos, né, dentro de mim. E sempre buscando saber o porquê que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam comigo, entender as minhas repetições de padrão, as minhas crenças, entender também o que eu estava fazendo aqui, né? Da onde viemos, para onde vamos, afinal, o que a gente é aqui, nesse planeta, né? Qual que é a nossa... Por que a gente tá aqui? E aí, nesses meus 25 anos que eu trabalhei com arte como profissão, eu pintei muitos quadros e a arte está muito relacionada também à mente, ao subconsciente, aquilo que a gente traz de dentro para fora. E era como a arte, além de profissão, acabava sendo também uma certa meditação, né? Porque quando a gente está pintando, a gente está colocando sentimentos, emoções para fora, tá trazendo, né? E nesse tempo todo, enquanto eu trabalhava com arte, atendia os clientes, ia nas casas dos clientes também com decoração, né? Os quadros, eles iam entrando como decoração. Eu estudava paralelamente. Há muitos estudos para ter respostas sobre a minha vida, a minha existência e tudo mais. E nesses estudos eu passei por muitas coisas, eu busquei muitos caminhos. E busquei saber, entendi que ciência e espiritualidade são a mesma coisa lá no fundo, porque como eu sou uma pesquisadora, digamos assim, eu sempre gosto da comprovação científica para aquilo que
esotérico, ou enfim, que não, né? Então, eu Elas gosto andam juntas, né? Andam juntas, são a mesma coisa lá no fundo, né? Só que a gente acha que é uma coisa, outra coisa, e dividiu isso, né? Então, eu fui estudando física quântica, na física quântica entendi sobre espiritualidade, muito, né? E também fui estudando sobre mente e corpo, né? Corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual. Que a gente é formado de muitas coisas. E entendi que tudo acaba vindo pra gente porque nós mesmos somos totalmente responsáveis, né? A nossa energia, frequência e vibração é que atrai. Nós somos um campo eletromagnético e a gente atrai tudo pra gente. E nesse meu caminho, estudei medicina germânica, que é aquela que assim, decodifica a mente, corpo, que a gente... Por que aparece no olho a tal doença? É exatamente porque teve todo um caminho para que aparecesse no olho, então, relacionado ao emocional, ao mental, tudo. Estudei hipnoterapia, então sou hipnoterapeuta de formação. E no momento, além desses outros estudos, tu está estudando psicanálise, é isso também? Isso, nesse momento eu estou fazendo formação em psicanálise e vou estar trabalhando com terapias breves e psicanálise também. E junto com tudo isso num compilado, assim, do conhecimento que eu tive até agora, né? Todos os aprendizados, juntando tudo, né? E hoje, assim, depois de todos esses estudos, eu um dia me deparei com um mapa de nascimento da numerologia cabalística. E quando eu olhei para o meu mapa, eu me surpreendi. Eu entendi o quanto a gente já vem decodificado aqui, né? Porque o mapa, ele mostra a nossa vibração no universo. Tudo é frequência, energia, vibração, tudo vibra, né? A mesa vibra, tudo vibra, nós vibramos. E aqui mostra exatamente como é a nossa vibração. E esses numerozinhos que tem aqui no mapa é um compilado de como nós somos, como nós entramos aqui nesse planeta e a gente pode modificar a nossa vibração de acordo com como nós estamos caminhando, como nós estamos evoluindo. A gente vai modificando a nossa vibração porque a gente veio aqui para isso, para aprendizado e para expansão de consciência, para aprender. Zilá, antes da gente entrar nesses assuntos, vamos só retornar à tua galeria de arte. Porque muita gente te conhece, até tinha a galeria no shopping La América. E tu és mentora também de ajuda a artistas, tu usou então toda essa tua formação de design para ajudar a decorar, para ajudar... Exato. Na verdade, como eu tive muita experiência em viver de arte, né? Vender arte. E realmente eu reuni ali na galeria 40 artistas parceiros e eu vivi muito esse universo da arte, sabendo como que o artista as dificuldades que ele tem, porque ele é muito criativo, ele é muito sensível, tem uma extrema sensibilidade, quer viver da sua arte, mas às vezes não sabe como fazer isso. É muito difícil para o artista precificar, para o artista vender, para o artista se apresentar, mostrar para alguém. É um trabalho para ele quase... É dificílimo. O artista gostaria de ser encontrado. Ele não gostaria de se expor, fazer esse outro trabalho.
quer mostrar o trabalho dele e às vezes sofrer a rejeição, que é muito duro para o artista, né? Verdade. Agora me surgiu uma outra dúvida. Às vezes, quando a gente ouve uma música, conforme o gosto musical da pessoa, a gente pode interpretar aquela pessoa, né? Se a pessoa só ouve músicas de traição, disso, daquilo, né? Em relação a quadros, isso também existe? Digamos que a pessoa decore a sua casa com quadros sombrios, digamos assim. Isso está desenhando, passando a energia que aquela pessoa tem naquele momento. Exatamente. Eu não vendia... olha só o cuidado que eu tinha lá na galeria. Eu escolhia as obras. Por quê? Porque eu sei da energia, frequência e vibração que tem cada obra. Ela vem com uma vibração. E os arquétipos, por exemplo, um arquétipo de caveira, um arquétipo de... né, tem uma força. Então, por exemplo, se eu utilizar... Eu tinha muitos arquétipos lá na loja. Tinha orquídea, leão, lobo, tigre... O arquétipo é o modelo da criação do universo, matriz, né, da criação do universo, modelo. E aí, eles têm toda uma energia. Um arquétipo tem uma energia muito forte. Então, isso é exatamente assim. Até tem uma história que eu lembro que teve uma pessoa que ele foi um assassino, acho, da esposa, alguma coisa assim. E na parede dele, principal, mas que era uma mansão, uma escadaria, tudo, tinha um quadro, que era um quadro que era muito sombrio e mostrava uma coisa meio assim de... Eu acho que... eu lembro dessa história. Tu lembra dessa história? Tu lembra qual que era mas eu lembro. O desenho, a arte? Eu não sei se era o rosto, não, eu não era o rosto dela, mas eu lembro, assim, poucos... Isso, mas era um quadro que mostrava mais ou menos esse caminho, assim, de matar alguém, Exatamente. sabe? De jogar alguém pela janela. Eu não lembro do quadro, mas eu lembro da história. Então, isso tem tudo a ver com o que tu falou. A pessoa, até... O arquétipo é assim, quando a gente tá com uma águia na frente, é um arquétipo muito forte, o que acontece com quem tá ali sob essa imagem? Ela vai se influenciar. Ou ela vai sair, vai embora, vai voar, né? Porque ela vai aos altos voos também. Então, se é numa casa, se é um casal, é capaz de dar separação, né? Um vai embora, acontece alguma coisa assim. Então, porque a gente tá todo dia sob esse arquétipo. E assim acontece com a imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. A gente já ouviu essa frase famosa e é verdade. E ela vai internalizando, entrando no nosso subconsciente. E também tem uma questão, né? O que tá dentro tá fora. Então, ali já era a própria vibração da pessoa que já teve liga com aquela arte, e isso denota, né? Porque todo o externo é igual ao interno. Então, as pistas estão aí, assim, né? As pistas, né? Como a gente age, é mais ou menos isso, assim. E, por exemplo, assim, no mapa de nascimento, tem como saber qual que é o arquétipo de cada pessoa ou não? Então, o mapa de nascimento não aborda os arquétipos. Arquétipos também foi um dos estudos que eu fiz muito, porque eu trabalhava com arte, eu ancorava muito, sabia exatamente qual que dá para deixar no quarto, qual que dá para deixar em casa, qual que dá para deixar no trabalho, porque uma coruja, por exemplo, se a gente colocar no quarto, ninguém mais dorme. Exatamente, né? Exatamente isso, a coruja noturna. Exatamente. Então, a coruja é um arquétipo da sabedoria que eu tenho em casa. É psicologia, né? Não é? É um arquétipo da sabedoria. Então, ele vai ancorar a pessoa sempre estudar muito. Esse é colocado num quarto de estudos, num local onde a gente vai estudar, na nossa frente.
E isso, tudo isso que a gente vai falar vale para a pessoa física e jurídica também, no caso de empresas, da sede da empresa, do escritório, também vai. Tu citaste o exemplo da águia, os Estados Unidos usa a águia, então acho que eles querem voar, querem... Exatamente, a águia é o arquétipo mais poderoso que tem, né? Uhum. E olha, no Brasil, quais são os arquétipos que a gente tem, né? Num papagaio, né? É um arquétipo muito fraco, na verdade. Sim. Que é o Zé Carioca. Uhum. E no dinheiro, quais são os desenhos que tem? Tem tartaruga, né? Tem. A tartaruga é lenta, não é um arquétipo bom para se ter em dinheiro. Uhum. Tem vários bichos, os arquétipos do nosso dinheiro são fracos para dinheiro. E os Estados Unidos sabem muito bem disso. Sabe muito, por isso que ele é um número... A nota de dólar é tudo muito bem pensado, nada por acaso, né? Tudo estudado. São arquétipos muito poderosos, eles vêm da criação do universo, então isso é muito forte. Sim. Influencia gigantescamente a gente, quer acredite ou não, porque não importa, eles estão ali influenciando o tempo todo. E provavelmente tu, devido à tua formação, tu estudou bastante sobre cores também. Na hora de compor um ambiente, tu pensa também se esse quadro vai combinar com essa parede, essa harmonia das cores, a influência a harmonia das cores. As cores eu estudei muito em vários sentidos. Tanto a psicologia das cores, como na parte de... harmonização, o disco de cores, quais são as cores complementares, né? Quando tem verde, tem que ter vermelho na casa, porque o verde e vermelho são cores complementares, aí vai equilibrando, né? Então, o vermelho em todas as matizes, né? Ele pode ir para um tom bem mais escuro, e o verde pode ser uma planta, né? Isso já seria a cor complementar na decoração. Mas na psicologia, como elas influenciam nas vendas, Sim. Porque tem cores de coisas que nunca vai vender, né? Uma comida cor lavanda, digamos, né? A gente associa um produto de limpeza, não uma comida, uma embalagem, entende? Então, coisas que nunca vai vender porque não estimula as pessoas. A psicologia, a cor, ela tem muita influência sobre nós também. E aqui, especialmente nesse novo trabalho, né, que eu estou fazendo no mapa de nascimento, a gente vem com cores que vibram com a gente, porque as cores são energia, frequência e vibração também. Então, tem cores que vibram com a gente. Quando a gente está utilizando aquelas cores, a gente expande. Aí... cada um de vocês aqui tem cores específicas que vocês podem utilizar. Já estou ansiosa para saber quais são as minhas cores. Isso mesmo. E, bom, cores, números, já que nós estamos falando de números também, né? Já que é o mapa de nascimento. E você estudou sobre os números Grabovoi? Sim, para ver como o número tem, né, poder, né? Todo número, ele é energia, frequência e vibração. Ele vibra no universo. Então, essas sequências de número Grabovoi, eles promovem uma frequência que ela vai vibrar positivamente ou negativamente, né? Claro que as sequências de Grabovoi, elas são assim, umas para cura, dependendo do que a gente usa, né, para dinheiro, para saúde, para relacionamento, para, enfim, né, muitas coisas, exatamente. Nesse outro olhar. Grabovoi, eu não estudei profundamente, mas eu tenho acesso aos números, porque eles, nessa sequência, falados, repetidos nessa sequência, eles promovem uma vibração no nosso campo e no universo. Tudo é vibração. Aqui em Bento Gonçalves, por exemplo, tem 2 estabelecimentos que eu conheço e tem justamente o número, que é o número da alegria, né? Que é o 520. E as pessoas falam 520, né? Mas é 520. Sim, até... Tem que dizer 520, porque essa é a forma de dizer.
E muitas pessoas falam 520, né? Que não sabem. Isso, e a frequência do 520, da alegria, na nossa escala das emoções, é a que vibra mais alto, que cocria a nossa realidade. Então, é mais alta que a frequência do amor. Olha só. Né? A 432 é a frequência de cura, eu acho, né? Sim. 432. Eu ouço todas as noites frequências. Eu coloco para dormir frequências em hertz, né? Das músicas. Só que não, às vezes não é música, é só a frequência. Isso. E às vezes é só a frequência pura também. Então é só um som. Bom. É só um som da frequência. Então eu vou colocando alternadamente. Então isso eu faço todas as noites. Eu vou dormir e coloco frequência. E hoje em dia tem até a frequência de Deus, né? Isso mesmo, que é a 996. Eu não sei se é 6 é o último número, mas eu coloco sempre. Eu vou passando, essa aqui é hoje. Isso é muito bom. Né? Eu faço isso sempre. E como muda a nossa mente, né? Por quê? Tem uma experiência com isso dos números que é bem legal contar, assim, porque eu sou da ciência, né? Teve um lago que ficou completamente contaminado. Ele estava contaminado porque eu acho que caiu petróleo nesse lago e vazamento, né, de alguma coisa. E aí esse cientista foi lá, fez um aparelho, colocou na água a frequência 528 e no dia seguinte já estava todo limpo e com vida, já tinha peixes. Descontaminou. Nós somos mais de 70% de água no nosso corpo. Olha como a gente acaba ouvindo, que a gente se alimenta e vários tipos de músicas que têm frequências muito baixas. Então, isso é bem importante porque é como um alimento. Quando a gente vai comer açúcar todo dia, a gente vai ter o resultado daqui um tempo também, né? Quando a gente ouve frequências baixas todo dia as músicas, os assuntos, né? Ou a TV que vem com toda aquela carga muito negativa. Isso, meia hora assistindo TV, a gente precisa de 4 horas para limpar o nosso campo de nojo. E agora a gente está vindo com essa frequência musical muito intensa, já tem alguns anos, né? Será que isso não é de propósito justamente para a humanidade adoecer? Pois é, né? Assim como a gente tem o conhecimento que a gente pode utilizar de forma positiva, a gente pode utilizar esse mesmo conhecimento para algo negativo também, né? E a Zilá, ela fez, né, o nosso mapa de nascimento. Ela vai explicar um pouquinho pra gente, inclusive eu quero saber como que o mapa de nascimento ele pode transformar a vida de uma pessoa. Falando da minha experiência, depois de estudar tanto, eu tive o acesso, e não foi há muito tempo, ao meu mapa de nascimento. Eu tive um entendimento de coisas que eu ainda não tinha alcançado, né? Outra visão sobre mim. Nós estamos nesse ponto aqui do universo. Antes daqui tem uma linha bem grande, antes, né? Deste ponto, porque a gente está num ponto ínfimo, muito pequeno. 80 anos é quase nada, pensando no tempo que é eterno. Exatamente. Né? E aí, neste ponto aqui, a gente chega assim, com aquilo que a gente já aprendeu anteriormente, com as ferramentas que a gente traz, com aquilo que a gente já tem de bagagem e com também os desafios que a gente veio aprender. Verdade. Então, a gente vem aí com coisas que se a gente continuar agindo desse jeito, a gente vai ter o mesmo resultado. Se a gente tiver a percepção de que a gente precisa mudar a forma de agir, aí o resultado começa a mudar.
E aconteceu comigo porque entendendo um pouco, eu olhando para o meu mapa, vendo os meus números, eu entendi que com o meu destino 5, assim como o do Marcelo, o meu destino é 5. E o destino 5, ele justamente a gente tem que viver as coisas pelo tempo que elas são e não prendê-las, não ficar amarrado naquilo, querendo que aquilo seja do jeito que a gente quer. Então, a mudança, todo o universo, ele muda é muito, muito rápido, muita mudança. E quando a gente tem o 5 de destino, o destino vai nos trazer mudança, mas é pra gente abraçar as mudanças, aceitar as mudanças. Todo mundo tem medo de mudança. Sim. Então, é pra gente estar no fluxo do universo, no fluxo das mudanças. E quando eu entendi isso, eu disse, ok, é assim que eu vou fazer. Eu estava fazendo diferente porque eu não sabia. Exato. Então, eu tive outra percepção, muitas outras percepções sobre mim, muitas outras. Mas eu disse, é isso, sabe? Sou eu, mas aqui tem que ajustar. Agora tu tem esse autoconhecimento, tu já sabe como tu é. Se a pessoa não tiver esse autoconhecimento, ela pode, digamos assim, estar nadando contra a maré, fazendo coisas que vão dificultar a vida dela, ao invés de aproveitar a energia e seguir no caminho que facilita. Exatamente, era o que eu fazia em alguns pontos. Eu segurava, não ia pela força, não pelo fluxo harmônico. Então, o mapa, o grande segredo do mapa, a grande sacada dele é quando tu está no teu fluxo harmônico, porque cada um vem com o seu fluxo harmônico. Vai ter pessoas que vão vir com o número 4 como destino. Então, o número 4 é aquela pessoa que vai ter uma carreira num trabalho só, vai nascer, tipo assim, vai ficar 50 anos na mesma empresa, vai ser mais rígido, vai ser mais... Então, quando a gente tá indo contra o nosso fluxo harmônico, as coisas não vão dar certo para nós. E com esse entendimento, com essa luz, assim, tu traz luz à tua consciência. Olha, age assim que vai dar certo, sabe? Vai agindo assim. Aí eu experimentei isso. E realmente dá muito certo. Inclusive, eu emagreci, porque assim, é tão difícil às vezes a gente emagrecer, né? Nesse meu caminho aqui, eu só estando no meu fluxo harmônico, eu deixei 10 quilos para trás. Olha que interessante. Do nada, assim, sem me cuidar, né? Por quê? Porque carregava peso que não era para carregar. E quais são, assim, as maiores descobertas para as pessoas que estão nos assistindo? Eu, por exemplo, eu nunca tinha feito o meu mapa de nascimento e graças a Zilá, ela trouxe aqui tanto o meu e do Marcelo, e nós estamos, inclusive, ansiosos para saber um pouquinho mais. Quais que são as descobertas que a gente tem realizando o mapa contigo? Então, pelo que eu percebo, né, das pessoas que me procuram para buscar um mapa, elas têm assim, uma visão muito mais ampla sobre elas. E tudo isso começa pelo nome da pessoa, só com o nome e data de nascimento. Exatamente, é tudo feito através do nome que vem na tua certidão de nascimento, exatamente como tá lá na certidão, como foi registrado, e o dia que nasceu, sendo que o dia é o que tu nasceu. Se na certidão tu foi registrado em outro dia, tem que ser o dia que tu chegou ao planeta, exatamente. Então, a partir disso, se faz todo o estudo, só com isso. E é o estudo da nossa vibração mesmo aqui no universo. Todos esses números são a nossa vibração. A gente é um compilado de vibrações que a gente já traz, né? E aí,
o que as pessoas percebem, elas se encantam com o que elas recebem. Elas veem que é muito elas, ao mesmo tempo já vem muitas dicas, muitas orientações. Deve estudar isso, deve ir para esse lado, deve estudar filosofia, tem mediunidade, deve vir para cá, para lá. Esse estudo pode ajudar a pessoa a encontrar o propósito de vida dela também? Esse estudo é praticamente para isso, para alinhar a missão, a missão, isso. A missão é justamente o que a gente veio fazer aqui. E aí traz todas as ferramentas que a gente tem para cumprir bem o nosso destino e a nossa missão. O destino é o caminho que nós vamos trilhar para chegar à nossa missão. E aí, entendendo isso, tendo esse entendimento do todo, do conjunto de coisas que a gente traz, de talentos, talento oculto, daquilo que nos motiva a acordar todo dia, a impressão que as pessoas têm da gente, isso é bem legal também, porque as pessoas concordam, nossa, é assim que as pessoas me veem mesmo. Tudo isso com essa clareza. Porque se a pessoa tem aquele número ali e não está utilizando, porque ela está no bloqueio do seu número, mas ela tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que é assim. Então, ela pode estar no equilíbrio, mas às vezes ela está no bloqueio do número. E ela diz, mas eu sou assim. Só que voltando de novo às leis universais, temperatura é sempre temperatura. Se tu está no bloqueio, se está no 0 ou no 40 graus... Temperatura é temperatura. Então, se tu tem o número, tu pode até estar no bloqueio, mas tu tem ele. Então, tu pode ir pro 40 graus do teu número, mais ou menos isso. Como nós estávamos conversando anteriormente ali nos bastidores, né? Às vezes, o nosso nome, ele tem algo assim, nem tão positivo, mas tem como resolver. E pela data de nascimento, também pode acontecer algo negativo e vai resolver como, por exemplo? A data de nascimento é bem interessante. A gente chega no mundo no dia que a gente tem que chegar. Então, o Marcelo chegou no dia 13, né? Fala muito dele. O que tu já traz? É como se fosse um pacote de ferramentas que tu traz. Nada é por acaso. Não existe acaso por coincidência. Existe a lei da causalidade, que é da causa e efeito. Então, tu vem no dia 13, tu já vai vir com esse teu pacote de ferramentas para aprendizado aqui. E aí, esse teu pacote de ferramentas vai te ajudar a fazer aquilo que tu precisa fazer. Só que a gente vem com um véu, a gente esquece do esquecimento, né? Então, nessa questão assim de não lembrar mais, às vezes a gente passa pelo mundo e não cumpre aquilo que a gente precisa fazer aqui, que a gente veio fazer para evoluir. Porque tudo que a gente veio fazer aqui, de verdade, é evolução. É aprendizado e evolução para passar para um novo patamar de consciência, para evoluir. Não né, assim, a pessoa vem com números assim para gerar dinheiro e também, porque essa pessoa vai também proporcionar a evolução das pessoas se ela gerar dinheiro. Mas é sempre evolução de consciência, o nosso maior propósito. Eu acho que eu vi uma postagem tua que fala alguma coisa nesse sentido de que a gente atrai aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Exato. Então é para acontecer essa evolução. Exatamente. É o conceito chave e fechadura, né? A gente já vem aqui com várias coisinhas para resolver, né? Porque esse planeta aqui é um planeta escola. E a gente vem para cá porque aqui vai ser terreno fértil para que a gente resolva tudo que a gente precisa resolver.
Então não vai ser só flores no nosso caminho, vai ter muito problema, muita pedreira o tempo todo, porque o planeta é exatamente perfeito para que a gente se desenvolva. E aí, ainda mais, vai vir a pessoa certa para que a gente se desenvolva também. Então, a chave e fechadura. Eu vou ter a pessoa que se aproxima de mim justamente para me ajudar nessas minhas coisas que eu tenho que aprender aqui. A gente junta também a questão de família, né? Muitas pessoas que não se dão com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, enfim. Então, significa que é uma pendência ou algo que eles precisam, eu digo eles, mas, né? Precisam resolver. Exatamente. Porque às vezes tem pessoas que são, eu sou a ovelha negra da família, tem a coisa estarem comigo. Então, às vezes, tudo, nada é por acaso, é causa e efeito. A lei do karma, né? A lei da causa e efeito é exatamente assim. Essa pessoa não tá por acaso na tua vida e é ali que essa pessoa vai ser a pessoa exatamente perfeita para tu te desenvolver. Então, quando eu entendi isso, eu entendi muitas coisas, caíram muitas fichas. Eu, ao invés de achar que aquela pessoa era isso ou era aquilo, eu comecei a agradecer aos meus atores, porque ele tá ali desempenhando um papel pro meu crescimento. Aquele relacionamento aí é chave e fechadura. Eu tô aprendendo, eu tô atraindo exatamente aquilo que eu preciso para aprender as coisas que eu preciso aprender. E essa pessoa, se a gente for pensar, olha que grandeza, porque ela tá sendo a pessoa que tá aguentando os perrengues também nossos, tudo está sendo um canal para nosso crescimento, olhando de outra forma, porque a gente só olha que o outro é isso, o outro é aquilo, o outro né? Sempre o outro é o outro. Mas na verdade, quando se repete, significa que nós não aprendemos. Que a gente não aprendeu ainda. Porque aí, agora, como tudo evolui, assim, tudo é muito rápido, né? Passa, não, esse aqui não deu certo, esse aqui, né? Aí vai vir de novo a mesma coisa, que vai se repetir, porque tu não aprendeu. Olha só. Vai vir tantas vezes quantas forem necessárias até a gente aprender. Só que o universo, ele vem para nos formar. Mesmo assim, ele vai nos testar de novo para ver se a gente está graduado. Quer dizer, depois que nós aprendemos, ainda vem de novo. De novo para ver se tu aprendeu mesmo. Aí, quando a gente aprendeu, a gente ri daquilo. A gente diz, olha ali, ó. Acontecendo de novo. Aí a gente já está graduado, a gente já passou do teste, daí não aparece mais. Eu não sei no que tu acredita, mas eu acredito em dimensões, em reencarnação e que a gente volta. Então, se a pessoa, digamos, passou a vida inteira e não aprendeu, ela vai renascer e o ciclo vai voltar, ainda nesse planeta, nessa dimensão, até evoluir. Exatamente isso. É assim que e o mapa de nascimento, ele mostra exatamente isso, né? Aquilo que a gente não resolveu, a gente vem já com um pacotinho para resolver. A gente já vem aqui escrito tudo que a gente precisa resolver. Aí caiu muitos entendimentos para mim também. Olha porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, né? Entendi muita coisa olhando o meu mapa. Eu disse, era para mim. Aí quando aparece alguma coisa eu digo, tá, é para mim, então eu aceito. O que eu preciso aprender com isso? Aí mudou a minha consciência. Vem a coisa que a gente chama de ruim. Aí tá aí a maior sacada. Aquilo que é ruim é a melhor coisa que podia acontecer com a gente. O que era ruim é bom, né? O que é ruim é o bom. Só que a gente tem uma consciência assim, isso é bom, isso, né? Só o prazer, né, o divertido, né? Isso é o bom. E quando acontece alguma coisa, a doença, ou, sei lá, perdeu dinheiro, aconteceu separação, isso tudo a gente acha que é tudo ruim, né? Desgraça, sei lá, outras coisas. Ali que tá o maior aprendizado. Ali que tá a evolução.
Nos meus estudos, então, é a aceitação daquilo que faz a gente sair daquilo e evoluir. A primeira coisa é aceitar. Eu aceito. O que eu preciso aprender com isso? E aí as coisas vão se harmonizando. Fluindo. Exatamente. Então, descobrir o que tem aqui no mapa não nos tira dos problemas, mas nos dá uma consciência muito maior. E às vezes agindo, porque tudo é assim, é causa e efeito. Se tu age de um jeito, tu vai ter esse efeito, né? Se tu vai ter um resultado. Então, é causa e efeito. Então, se tu começa a agir diferente, tu vai realmente ter outro... Tu vai colher outro resultado. Aí, tu vai amenizar muito a tua vida. Com certeza. E isso de voltar tantas vezes quantas forem necessárias, é isso mesmo. Volta até aprender. Porque tem gente que ainda tá na pirâmide de Maslow lá na base. Que é no buscar sobrevivência. Então, até a pessoa começar a ter alguma consciência de ter entendimento de olhar para dentro, que a saída é para dentro. A saída é para dentro. Quanto tempo ela não passa cometendo os mesmos erros e voltando e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Olha que interessante que ela falou, né? A saída é para dentro. Aham. Bom, e nós havíamos falado, né, um pouquinho antes de iniciarmos as gravações, sobre o nosso nome e sobre a nossa rúbrica, né? Uhum. Isso também interfere um pouco na nossa vida, como nós assinamos. Aham. Então, a gente vem com um nome. Eu posso citar o exemplo do Marcelo aqui? Sim, eu acho que a gente aproveita que tu fizeste o meu mapa e o da Andriele pode aproveitar. Então, vamos lá. O Marcelo, ele veio com... Assim, todos nós, a gente tem esse triângulo invertido, né? Uhum. Que é nosso nome com um triângulo. E a gente tem o triângulo de destino, o social, o pessoal e o da vida, né? Mostrar o Marcelo no triângulo da vida, aparecem alguns numerozinhos que são repetidos, são sequências de 3 números iguais repetidas. Isso significa que aqui está mostrando uma dificuldade que vai aparecer ao longo da tua vida. Aqui no teu triângulo da vida aparece a sequência de 555, 2 vezes. Então, é forte isso. Aparece a sequência de 1 e a sequência de 2 e a sequência de 3. Cada uma dessas sequências aqui vai determinar alguma dificuldade, né? A de 5 vai ser... que vai ter dificuldade, vai ter muita mudança, vai ter muito movimento, dificuldade de se adaptar a um lugar só, as coisas vão ser assim, com muito movimento, muitas coisas. São bloqueios, esses números. São bloqueios, exatamente. O 1 é dificuldade vai ter indecisão, vai ter dificuldade de liderar, de se posicionar, vai ficar com uma certa indecisão. Aqui o 3 é timidez, né? Porque o 3 é o número da comunicação. Então, vai ter dificuldades nesse nome... Nessas áreas aí. Nessas áreas, conforme o nome que veio na tua certidão, exatamente como está aqui. Então, vai aparecer algumas dificuldades. E aí, o que a gente pode fazer? Porque o estudo cada letra tem um valor, né? Tem uma vibração. A gente pode buscar outras formas de assinar o nome para tirar essas sequências negativas, para dar uma liberada nessas dificuldades que vão aparecer ao longo da vida. E isso é o que fazem, né? Os artistas mudam o nome, o que fazem
E assim, isso não precisa mudar no cartório, por exemplo, ou só na forma de assinar, ou é importante que seja trocado no cartório? Quem quiser trocar no cartório pode assumir o outro nome, mas só nos documentos, quando eles forem, né, acontecendo. O que vai fortalecer é assinar sempre do mesmo jeito em todos os lugares aonde tu assinar o teu nome, tu vai estar com aquela energia. Aí, conforme os documentos forem sendo trocados, carteira de motorista tu assina, a nova assinatura, identidade, passaporte, vai assinando, vai trocando todos os documentos no decorrer, assim, da vida, mas toda vez que for assinar, assina com essa nova assinatura, que vai potencializar algumas áreas, vai dar uma força em algumas áreas e vai tirar as sequências negativas do nome. E você também dá essa assessoria, dá exemplos de nomes que podem ser colocados no lugar destes? Vou pegar um Exatamente. exemplo aqui. Digamos que alguém case e aí vai acrescentar o nome do cônjuge no seu próprio. Daí, antes de colocar um outro nome, é bom analisar o que vai mudar. Exatamente isso. Quando às vezes a gente casa, a gente agrega várias coisas aí que não eram nossas, né? Do outro sistema familiar, digamos assim. Né? Na constelação, isso é bem... Já entrando em outro estudo, a gente já vai casar, já vai agregar aquilo que vem da outra família com a gente. Então, colocando um sobrenome, às vezes a gente não tinha certas dificuldades e a gente começa a ter. Às vezes a gente não tinha certas dívidas ou lições para aprender e a gente começa a ter. Aparecem outras. E às vezes não, às vezes melhora as coisas. Então, a questão de agregar um nome, acontece exatamente isso. A gente vê bastante artistas que mudam o nome de trabalho, o jeito que assinam, né? Acho que depois de fazer esse estudo, né? Exatamente. Tanto porque aqui esse viés é da numerologia cabalística, né? Então, tem a numerologia pitagórica, que também tem um estudo pode trocar o nome, e a numerologia normal também, que também troca a assinatura e o nome. E elas têm algumas particularidades, uma e outra, mas é exatamente isso, é um estudo de como essa frequência e essa vibração do teu nome vai potencializar a tua vida, a tua carreira, teus negócios, melhorar a tua saúde, de acordo com aquilo que tu quer potencializar na tua vida. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque talvez alguém que esteja nos olhando tenha essa dúvida. O estudo que tu faz do mapa de nascimento não é astrologia, é outro estudo, não tem relação. Não é astrologia, é outro estudo. A numerologia cabalística, ela vem da Cabala, que é uma sabedoria espiritual milenar, onde a gente vê a frequência e vibração que nós chegamos aqui. É como a gente vibra no universo. E a astrologia, ela é como os astros, é o estudo dos astros em relação a como como estava posicionados os astros no universo quando nós chegamos ao mundo. É outro estudo. Mas elas têm muitas similaridades, porque eu também já fiz mapa astrológico, sempre em busca do conhecimento. Claro. E aí eu entendi que quem tem muito 3 no mapa geralmente é geminiano, porque é da comunicação. Quem tem muito 4 aqui nesse mapa da numerologia cabalística é capricorniano, porque é mais rígido. Então, é muito similar. E ali, eu tô olhando, no meu tem o 3 na comunicação, não tem? O teu Olha é só. como tu te expressa. Tu tá fazendo... O que é a expressão 3? É justamente tu tá no local certo, tu tá se comunicando. Porque é a expressão, né? O 3 na expressão é
utilizar a tua comunicação, porque o 3, aonde ele estiver aqui, às vezes a gente vê o 3 muito em artistas. Os artistas têm o 3, porque daí se vai estar na motivação, provavelmente seja um artista de palco. Se vai ter 3 em alguns outros lugares, vai trabalhar com artes, música, enfim, artes, escritor, porque o 3 é da comunicação, da expressão, como tu te expressa. Então, o 3 na expressão fecha muito com essa tua, Nossa, que aqui que tu está fazendo aqui. Muito bom. Tu pode dar um exemplo para nós, citar as várias áreas e os números e o que cada número significa? Com certeza. Então, o que é a motivação? A motivação é o que te motiva a agir. Aquilo que te brilha o olho, aquilo que te faz acordar todo dia, aquilo que te move para frente na vida, né? A impressão é a primeira impressão que as pessoas têm da gente. Aqueles primeiros 3 segundos que a gente faz uma leitura da pessoa e se a gente for encontrar essa pessoa daqui 100 anos, é a mesma impressão. A expressão é como tu te expressa no mundo e a forma mais correta de se expressar. A forma mais correta, aquilo que vai dar mais resultado. Como tu age, como tu anda pelo mundo, como tu te expressa, aquilo que tu faz. A assinatura vibracional é a nossa data de nascimento, que vem com muitas características dependendo do dia, de 1 a 31. Os 2 somam 4. O 4, ele tem uma vibração de praticidade e de trabalho. O 4, ele é muito relacionado com trabalho. Pessoa que trabalha bastante e é mais prática. Em teu caso, é habilidade. Já da habilidade, tu nasceu, e no teu é da perícia. Então, tem um pouco de diferença, mas tem a mesma vibração do 4. Acho que é por isso que nós trabalhamos juntos. Sim, tem aqui os 6, né? Como tu te expressa, e eu tenho 6, motivação e impressão, são teus os 6, e como tu te expressa é os 6. Então, tem essa, um certo... Coincidência. Claro. Tudo funciona muito certinho também, né? As pessoas que estão perto da gente, vibração. Que legal. Né? A gente acaba se identificando com quem tem os mesmos... E não é exatamente igual o mapa, mas vai ter complementares, né? Uhum. Vão ser complementares, vão funcionar muito bem juntos. Tá, e o 6, não sei se tu já falou o significado do 6. Então, o 6 sempre depende aonde ele tá, mas a vibração do número 6 é amor. É um número mais feminino, como se fosse o cuidado. O cuidar, o nutrir, o embelezar, o transformar a casa num lar. O deixar o belo, assim, olhar para o belo, olhar para o cuidado, olhar para o outro, né? Aquela pessoa que vai fazer tudo para te acolher, para te agradar, para cuidar de ti. Geralmente são pessoas que podem trabalhar também em profissões de cuidado. Né? O 6, ele pode ter, e também nas profissões que são para deixar a casa mais bonita, tipo arquitetura, decoração, essas de cuidado, de harmonizar, de cuidar, e também de terapeutas, cuidadores, pessoas, né? Nesta parte de terapias, de de médico, enfermeiro, tudo, porque o 6 é de olhar para o outro, de cuidar.
às vezes, tu tira, assim, olhar sobre ti e tu olha pro outro. É um número que costuma fazer pensando no outro. Pensando no outro, mas às vezes ele espera um reconhecimento, que o 6 tem um pouquinho disso também, porque todo número ele tem todo o lado positivo, mas ele vai ter, como todos, né, alguma coisa que eu gostaria de ter o reconhecimento. E nem sempre tem, e isso acaba frustrando também um pouco. A energia do 6 é essa, do cuidar, do acolher, do fazer uma mesa bem linda para receber bem, né? Essa uma boa mesa, né? Claro. Essa energia do 6. Agora, o 6 na expressão, eu posso te falar um pouquinho mais do teu número 6 na expressão também. Claro. Que é a capacidade de acomodar a todos no melhor do conforto e bem-estar. É essa característica do 6 na expressão. Oferecer uma mesa bem servida, é a sua maneira de agradar a todos. Seu jeito carinhoso permite que você se relacione facilmente, faça amizade duradouras. Tem muita fidelidade aos seus princípios, deixa de lado as suas necessidades para priorizar dos outros. Aprecia a família, o 6 é da família, a equipe de trabalho, grupos sociais, sempre preferindo a associação. E cede, geralmente, voluntariamente, em favor do ideal do grupo, né? Também, cada um tem bastante características, né? Vou fazer um resumo, né? Ensinar, educar é um dos talentos do 6. Então, de certa forma, este podcast... Já dei aulas também. Isso vai passar e na tua vida. A Andriele é treinadora também. Exatamente. Sim. Ensinar a educar são talentos do 6. Mas o que ela tá falando do podcast também, porque Também, olha só. Ensinar e educar, porque tá levando a mensagem para os outros, tá? E também, assim como as artes de representação, então são pessoas que podem se dar muito bem em palco também, tá? E tudo que contribui para os aspectos estéticos da vida, assim como eu falei, né, da arquitetura, toda essa parte de deixar tudo bonito, belo, organizado. Também gosta de demonstrar seus talentos domésticos em ambientes de reuniões sociais. E sua maneira de amar envolve uma boa dose de emoção, envolvimento, dedicação, com manifestações de afeto, carinho. Você precisa sentir o calor humano através do contato físico. Esse é o 6 na expressão. Mas a vibração do 6 é... Amor. Isso aí. Cuidado. A expressão, o 6 na expressão é amor universal. E o 8, o que seria? O 8 é o número, né, que todo mundo gosta. O número do dinheiro, né, do poder, assim, o Marcelo tem o 8 na motivação. E ele significa lealdade em negócios, tá? E o que motiva é ser ter sucesso, alcançar sucesso nos empreendimentos, ser um grande líder, nessa questão de ter bens, riqueza, deixar um legado, e também é da justiça. A gente vê muito 8 nos mapas de juízes, pessoas, advogados, porque o 8 é o número da justiça e do poder. E também produção das riquezas. O 8 é um número que ele é forte, assim, para produzir riqueza, né? Então, também fala aqui que tem uma liderança natural e também
capacidade de tomar decisões de grande importância. Isso é do teu pacote. Isso existe em ti, usando ou não usando. Então, é essa questão. Sempre o mapa, ele te mostra aquilo que tu já tem. Aqui, né, na motivação, impressão e expressão, são coisas que tu já veio, já conhece, já tem. Agora, quando as pessoas tomam consciência disso, elas começam a usar mais a sua, porque às vezes elas usam só esporadicamente. Ó, diz aqui, ó, capacidade de tomar decisões de grande importância. Às vezes tu usa só lá de vez em quando, né? Mas ele tem essa capacidade. Essa capacidade é inata. E aí pode usar sempre. É legal porque dá clareza. Com certeza. E as pessoas pegam o seu mapa, tem gente que até sai com o mapa dentro da bolsa, assim, eu achei bem engraçado. Dá uma olhadinha, né? E eu abro o meu muito, o tempo todo, porque cada vez cai uma ficha, assim, né? Eu tenho ele ali, né? Mas o mapa é só um mapa. Aí a gente que tem que fazer, como tudo na vida. Claro. O mapa, ele é um GPS. O caminho tá ali, né? Se tu utilizar o que tu tem, for pro lado que tem que ir, vai dar bom. Usando o exemplo do GPS, digamos que a gente queira chegar aqui. Se a gente usar o GPS, a gente vai fazer o caminho certo, né? Isso. Senão a gente vai dar voltas e voltas e vai demorar, vai ter dificuldade de chegar. Por isso que a saída é para dentro, né? O conhecimento o conhecimento, ele é libertador, né? A verdade vos libertará. É, a verdade vos libertará. Isso, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. São verdades. Tu citaste nos bastidores aí que a gente estava conversando também exemplos de Jesus, de Pedro. Eles já tinham esse conhecimento da influência do nome desde aquela época. Exatamente. A Cabala, esse conhecimento é anterior a Jesus, né? É um conhecimento que vem de 4.000 anos antes de Cristo. E é um conhecimento que ali foi utilizado, né? A gematria, ela é um estudo justamente da língua, né? Do hebraico, da vibração de cada letra em hebraico. E foi utilizado, por que a gente fica pensando, por que Jesus mudou o nome dos apóstolos, né? E de vários, não foi só do Pedro. Mas o Pedro, como é um exemplo, assim, é legal porque ele iria ser o precursor de deixar a igreja como uma pedra, né? Assim, firme, como uma rocha, levar adiante a igreja. E aí ele tinha que ter no nome o número certo para ser essa rocha, para ser essa estrutura, né? Então, o Pedro, ele vibra no 8, que era o número que... E aí, a gente faz o estudo de todos os apóstolos, era um de cada número. Então, os 12, eles tinham... Olha que interessante, aí uma energia... Cada um tinha uma energia para complementar. Então agora vamos agradecer aos nossos apoiadores, o Hotel da Londra aqui de Bento Gonçalves. Aqui nós temos 2 e Garibaldi mais um. É um hotel maravilhoso, está preparado para te receber, tanto para você se hospedar e até mesmo para fazer o seu evento. E sem falar que lá eles também têm piscina, academia, o café da manhã, que você não precisa estar hospedado, mas você pode ir lá tomar o café da manhã. E lembrando que todas as terças-feiras o café está por apenas R$ 38,00. Então aproveita, é um lugar maravilhoso. O hotel oferece diversos serviços e não precisa ser hóspede para utilizar. Então você que mora na região e quer utilizar as facilidades do da Londra, você pode usar a sauna, pode ir no café da manhã, pode usar a academia, tem vários serviços disponíveis. O hotel tem uma cantina, tem ótimos restaurantes, então é uma ótima opção para frequentar. Com certeza.
A Stacy também, a melhor hamburgueria da cidade, tem um diferencial porque eles têm um hambúrguer com o nome Multiverso. E sem falar que eles têm um atendimento maravilhoso e também eles entregam um lanche com um robô. É um diferencial, né, Marcelo? Esse é um diferencial. A pessoa está na mesa e vê o robô se aproximando, trazendo seu lanche, sem nenhuma interferência dos garçons, digamos assim. É bem diferente, bem legal. E está sendo o maior sucesso, tanto é que já abriu mais uma unidade na cidade de Caxias do Sul. Então aproveitem e conheçam a hamburgueria Stacy. Lembrando também, fazer um agradecimento para Cozi e Gelato. E aqui em Bento Gonçalves tem 3 lugares. Tem nos Caminhos de Pedra, tem no Vale dos Vinhedos, tem na Galeria do Dalonder e também em Garibaldi. Bom, é maravilhoso. Então, para quem gosta de gelato, a gente indica Cozi. Nosso agradecimento também vai para o restaurante, cafeteria e bar Dom Antônio, que está localizado no ladinho do Hotel Planalto. É um lugar maravilhoso, tem um diferencial que abre também nos domingos. Então, abre a partir das 11 horas da manhã e vai até às 23 horas da noite. Lá tem um cardápio bem variado, então se você quer só tomar um café, quer só tomar um drink, ou quer escolher alguma coisa no à la carte, um lanche, uma tilápia, lá tem um peixinho maravilhoso. Tem uma salada mediterrânea que é maravilhosa. E lá você consegue almoçar qualquer horário do dia. Então, é um lugar que a gente super indica. Zilá, o que mais te chamou a atenção nos nossos mapas aí, no que tu viste? Então, mais ou menos a análise do mapa da Andriele, né? É que ela não tem nenhuma sequência negativa na assinatura. Que maravilha! Mas ela pode assinar de uma forma com o nome inteiro, como tá aqui, que não tem nenhuma sequência, mesmo sendo um nome comprido, porque geralmente os nomes bem compridos, e foi uma das coisas que eu me impressionei quando eu fiz o estudo, eu vi que o dela não apareceu nenhuma sequência negativa. Eu disse, nossa! Outra coisa que não apareceu no teu mapa, Andriele, foi débitos kármicos pesados. Não apareceu? E eu coloco tudo aqui. O que tem, né? E explico cada caso, o que tem que fazer conforme aparece o débito. Porque tem vários débitos que a gente pode ter. O 13, o 14, o 16 e o 19. Cada um deles traz uma carga de aprendizado bem grande e várias coisas enorme que vão aparecer no meio do caminho, né? O Marcelo já veio com os débitos kármicos e vou te dizer, a gente sobrevive a tudo, porque eu tenho 3 lições leves e 2 débitos kármicos pesados. O Marcelo tem a mesma coisa. 3 lições leves e 2 débitos kármicos mais pesados. E a Andriele só veio com coisa leve. Só lições leves. 2 lições só. E até é interessante falar sobre isso, porque geralmente quem vem assim são as novas crianças. Elas vêm com muito menos débitos kármicos. Eu fiz já vários mapas de bebês. Olha! Inclusive, teve umas mães que fizeram antes de registrar, né? Para saber, para direcionar se... E as minhas ser com Y, com I, com N, com M, né? E aí é interessante porque essas crianças vêm com menos débitos pesados, vêm com coisas mais leves só. Lições. E as lições são assim. Quando a mãe tá consciente de quem que é esse serzinho que tá chegando, ela pode ajudar muito a curar isso na infância, do 0 aos 6 anos, que a gente... Do 0 aos 7, isso. Nós somos muito abertos, nós somos uma esponja, ainda tem uma parte que não está formada, né? No nosso cérebro, e ali a gente pode curar essas lições. A mãe e o pai conseguem ajudar muito a criança a se desenvolver naquilo que ela precisa aprender.
e aí não aparece mais ao longo da vida. Porque as lições são leves e os pais têm assim, com o conhecimento, eles têm condições de ajudar as crianças. Interessante. E tu vem com lições leves e com tendências. E as tendências também, o Marcelo também vem com 3 tendências. E a André vem com 2. O que seriam as tendências? Tendências são quando a gente tá num momento não muito... num momento de estresse, mulher em TPM, Sim. geralmente, num momento que a gente tá com os hormônios meio fora, num momento de crise, aparece alguma coisa que a gente tá ali na adrenalina, essas tendências costumam aparecer nesses momentos. Aí, as suas tendências, eu vou falar das tuas aqui, posso? Com certeza absoluta, vamos lá. Porque eu tô expondo o mapa de você. Pode expor. Mas muitas pessoas têm as mesmas tendências. A tendência 1, que é o impulso da individualidade. Seria aquela tendência a ser autoritária, dominante, que vai impor, que vai ter arrogância, egoísmo, que o egoísmo vai olhar para si, ao invés de pensar no outro. Sim. Vai ser aquele Hitlerzinho, sabe? Tipo, tem que ser assim e deu. Tem que ser do meu jeito. Exatamente. Aí, quando a gente tá nessa tendência, isso a questão de ter consciência, trazer a luz da consciência. Quando a gente tá nessa tendência, o que tem que fazer? Tem que respirar, tem que pensar. E o outro? Eu vou olhar pelo ponto de vista do outro. Vai ter que dar um passo atrás, porque a tendência tá aí. Mas se a gente não controlar a nossa tendência, ela vai continuar aí. E a tendência 4, que é o impulso do trabalho. Então, o que é o impulso do trabalho? Ou é perfeccionista, né? Obsessiva por detalhes. Teimosa, né? Teimosia, intolerância e obstinação excessiva. Essa seria a tendência 4, que aparece em alguns momentos. Pode aparecer. Prazer, essa é a Andriele. Isso. Mas vamos melhorar isso, né? Isso. Depois, tomando a consciência, dá para perceber. Porque o perfeccionismo, a gente sabe que hoje já não é mais uma qualidade, né? Não é. Infelizmente não é. É um defeito, assim, que nos trava, que é uma forma da gente não fazer aquilo que tem que fazer, né? Sim. Eu Muito também bom me conhecer um pouco eu também mais. conheço o perfeccionismo de perto, por isso que eu entendo bem dele, né? Sim. E aí, o que chamou mais atenção, não sei exatamente, porque cada mapa é formado do jeito que a pessoa... Cada um é único. O meu, digamos assim, tem vários bloqueios. Isso é comum, não é? Ou é raro, que nem no caso da Andriele, um nome comprido que não tem bloqueio nenhum? Isso É raro ela. Olha ali. O teu é já mais comum que um nome comprido ter vários pontos, assim, que são bloqueios. É mais comum o teu caso. Quanto maior o nome, mais coisinhas aparecem. E o dela é um nome comprido e não tem nada. Eu sou luz. Mas aqui o teu destino e missão fala disso, né? Fala exatamente disso. O teu destino é o amor universal, é o 6. E a tua missão é o 9, que é humanitarismo, é olhar para o outro, né? Iluminar as consciências humanas. Nossa, olha aí. Humanizando o ser humano para convivência fraterna em uma sociedade regida pelo amor. E aí, o que pede para ti? Eu vejo assim, a gente vem com isso e a gente pensa assim, o que eu preciso aprender? Aí, nós mesmos descobrimos qual que é o nosso destino e missão e a gente vem. Eu vou trabalhar isso em mim. Aí, a gente vem com aquilo ali. Aí, em algum momento, a gente vai ter que aprender e trabalhar nisso. Não que a gente já venha com essa missão, mas a gente vai ter que trabalhar isso, a gente vai ter que desenvolver isso, estar nesse caminho.
E aí as coisas vão fluir com mais facilidade, né? Isso aí. Enquanto tu estiver nessa missão, tu vai... E, por exemplo, tem pessoas que não encontram a sua missão. E a sua vida tá travada. Ou uma área da vida tá muito boa, por exemplo, um relacionamento tá legal, mas eu não tô ganhando dinheiro. Ou vice-versa, ou a vida não tá indo pra frente de jeito nenhum. Será que é porque a gente não sabe qual que é a nossa missão real? Provavelmente. Eu acho que pode ser, mas pode ser também que a pessoa tenha que olhar muito para dentro, porque a resposta está toda dentro. E o mapa é uma forma de olhar muito para dentro. Sim. Porque nunca é externa a resposta. A questão de ganhar dinheiro não é o que ela está fazendo, mas tem que buscar dentro dela para que o que está dentro está fora. Então, o que está dentro reflete o que está fora. O que está faltando aí dentro? O que está faltando ver? E buscar o autoconhecimento. Isso faz total sentido. Por exemplo, esse é um copo. Eu tive que comprar esse copo. Só que eu tive que pensar antes, né? Eu tive que cocriar antes. Então, tudo começa no nosso pensamento, no nosso desejo, para poder... Essa é a primeira lei universal, que é o todo é mente. Tudo começa na nossa mente, tudo é mental. Tudo começa na mente para depois se manifestar no plano material. Então, né? Por exemplo, assim, tem uma pessoa que ela é querida com todo mundo, ela é amável, mas ela tem uma vida assim bem classe média, bem baixa. Então, será que isso significa que ela não tem oportunidades ou que ela não está enxergando dentro de si para poder ir atrás, né, de uma vida melhor, por exemplo? Ela ou ela está vibrando na escassez? Está vibrando na escassez, porque tudo é frequência, energia, vibração. Ela está com crenças limitantes. O que ela traz da família, né? O que ela traz, ancestralidade, todas as crenças que ela traz e que é tão difícil da gente, às vezes, fazer diferente da família, porque a gente quer ser aceito pela família, né? Então, tudo é o entendimento de si, olhar para dentro, ver o que está acontecendo aí. As crenças, aprender tudo sobre isso, né? Aprender sobre si. A questão de também ser querida com todos, aqui no teu mapa, a pessoa que tem muitos 6, tem isso também. Ela tem que aprender a dizer não. Ela tem que ter o aprendizado sobre como ser um 6. Não é acolher todo mundo, querer levar todo mundo nas costas, porque a maioria das pessoas que tem muitos 6, ela vai querer levar as pessoas nas costas. Vai querer cuidar de todo mundo, vai querer acolher todo mundo. E não, tem a questão de que fazer aquilo que o outro até... Porque às vezes a pessoa olha para o outro e diz assim, nossa, mas ela tá passando fome, tu vai lá e vai dar comida. Só que não é assim. Porque no entendimento de ti, tu só pode fazer até o outro, às vezes, ele não tá preparado para receber aquilo que tu vai colocar a goela abaixo. É verdade. Nossa. E isso é um entendimento que tem que ter de como a gente vibra. E às vezes eu não estou nem ajudando na evolução espiritual, intelectual, enfim, desta pessoa. Exatamente. Às vezes ela precisa passar por aquela situação para evoluir. Então, tu tá atrapalhando na evolução dela, porque cada um vem com o seu mapa, com os seus desafios e com aquilo que precisa aprender aqui. Aí, quando tu tem entendido, né? Eu acho que eu tô fazendo o bem, carregando o outro nas costas, pagando as contas do outro, fazendo tudo pelo outro. Não, eu tô atrapalhando a evolução dele. Cada pessoa pode ser identificada por um número? Tem uma área mais importante, outra menos? Ou, digamos assim, tem um número que se repete muito? Ele é o número que identifica a pessoa ou não tem essa relação? Na verdade, é assim. O mapa, a gente é um conjunto de vibrações. E como a gente tem que fazer esse estudo é nesse conjunto.
A devolutiva tem que ter o entendimento do todo que tu é. Eu posso olhar? Por favor. Obrigada. E aí, quando a pessoa vai ter muito daquele número, é porque aquilo vai ter muita influência na vida dela, vai ter muito daquela vibração, né, do cuidar, do nutrir, que hoje a gente falou bastante do 6, mas aqui tem outros números, né? O Marcelo tem na impressão o 7 e tem na missão o 11, que é o número mestre. Então, a impressão 7, ela é do conhecimento, é de buscar muito o conhecimento e da intuição também. Tem as duas coisas. Isso é verdade, o Marcelo está sempre pesquisando, ele está sempre se atentando, né, as coisas novas. A impressão, porque é o número da impressão, que tem aparência de intelectualidade, né, quando as pessoas te olham, mas é alguém que está sempre... a impressão que dá que está diante de um especialista, perfeccionista, intelectual. Mas é uma pessoa que vai buscar muito isso. É isso. Tu vai estar sempre pesquisando, buscando informação, buscando respostas, vai se interiorizar para isso, tá? Sou bem assim. Mas deixa eu só fazer uma outra questão ali. Esse feedback aí, digamos assim, as pessoas se surpreendem muito, porque aí tu estuda como a gente é visto pelos outros. Normalmente a pessoa não sabe como os outros nos enxergam. A pessoa acha que é de um jeito e nos enxergam de outro. A pessoa passa uma impressão de ser arrogante, vamos supor, e ela não é arrogante. Ela é séria, digamos assim. Ela não sabe que passa essa impressão. Depois que tu passa esse estudo, muita gente se surpreende. Nossa, eu não sabia que eu era visto desse jeito. Sim. Tem essa sensação, olha só, ou muitas dizem, olha só, aparência de intelectualidade. Eu passei esses dias, tinha uma impressão 7 também, e a pessoa olhou para mim, assim, só deu uma risada, e é bem isso, ela de origem japonesa, né, então, já, e realmente, sabe, é muito, né, então, às vezes é bem aquilo que as pessoas veem, e às vezes a pessoa se surpreende, é assim que agora eu entendi por isso, por aquilo, né? Claro. Não, e eu tava olhando, dando uma olhada aqui, claro, que depois eu vou ler com mais tranquilidade. Vai guardar na bolsa agora. Mas assim, gente, façam, pelo amor de Deus, façam, porque assim, me descreveu e realmente tem os pontos aqui que eu preciso melhorar. E se eu soubesse disso antes, a minha vida já tinha dado um salto, né? É verdade. Sabe que bom, o que eu gosto de fazer é fazer a devolutiva. Aqui eu trouxe ele assim, pra gente, né? Pra vocês terem um entendimento, né? Sobre vocês. Mas na devolutiva, eu faço toda a explicação de cada questão. Associando com a pessoa, com o número, com... Então, dá um entendimento muito grande. E também associa, assim, destino com missão, faz todo o link para onde tem que ir, como lidar com esses débitos kármicos, com as lições, Então, é bem interessante a devolutiva presencial, né? Presencial ou online, que também eu faço. Demora umas 4 horas, porque vocês viram como é complexo, né? Entra muitas coisas, o talento oculto, que a gente não falou, os ciclos de vida. Então, a gente tem 3 ciclos de vida, em cada ciclo de vida vai ter uma energia, uma vibração que vai predominar. Qual é o talento oculto do Marcelo? Vamos ver. O talento oculto dele é o 5, que é uma comunicação mais objetiva, é um talento para comunicação mais objetiva, trazendo versatilidade a uma personalidade que antes poderia ser rígida. Esse também é um talento que pode despertar um certo gosto pela liberdade após a maturidade, permitindo uma expressão mais criativa. O 5, ele é assim, o 5, a energia dele é muito... Eu adoro todos os números, né?
mas eu adoro muito o 5. Ele é aquela pessoa que adora experiências, curiosidade, experiências sensoriais, de todos os tipos. Me convidem para ir em restaurantes, bares, cafés, viagens, eu adoro. Agora, tu adora? Adoro. Então tá aqui, ó. Teu talento oculto é isso, ó. É todo tipo de experiência, todo tipo. Viagem, provar gosto, sabor, cheiro, todos os tipos de experiências. Eu sabia que eu tinha esse talento. Gente, sério, eu tô abismada porque eu não tô encontrando uma outra palavra sobre meu talento oculto. Meu talento oculto, na verdade, eu sempre fiz isso, mas eu não sabia que era um talento. Qual é? Agora tem que contar. Agora fala pra nós aí, que eu não sei decorar. Revela um novo talento que expressa uma liderança mais carismática e um novo trato humanizado com pessoas. Este talento inclui uma maior humanização e espiritualidade, além de um novo senso de sabedoria nas avaliações e julgamentos. Esse talento pode despertar um novo senso de compaixão pela humanidade, além de talentos artísticos, literários ou de oratória. Ele também reflete uma maturidade alcançada por meio de reflexões sobre experiências da vida. Quantas lives eu faço falando de experiências da minha vida, enfim. Embora esse talento seja geralmente positivo, há o risco que ele se manifeste como manipulação de pessoas. Manipulação, às vezes acaba influenciando ou manipulando, obviamente. De qualquer maneira, sempre representará um aperfeiçoamento dos seus talentos, quase como um dom intuitivo inato que se projeta na personalidade. Isso aqui é o teu real. talento oculto, né? O 9, que tu tem o 9 na tua missão também, né? Sim. E o 9 é o número de sabedoria e humanitarismo. É o que a gente veio fazer aqui. Jesus veio ensinar a gente se amar. O amor ágape, né? Aquele amor universal. E por isso que todos nós viemos com essa lição 9. A lição 9, todo mundo, até os seres de luz, vem com a lição 9, porque é a lição que a gente veio aprender aqui, a ser melhor, mais amorosos, mais compreensivos, mais entender o outro. Compreensivo é compreender o outro, né? Salvar só quem quer ser salvo. Jesus não salvava todos, salvava só aqueles que queriam ser, né? Ser curados. Ele só curava quem queria ser curado. E aí ele dizia, a tua fé te salvou, porque a pessoa queria, né? E o 6 tem isso, né? O 6 é exatamente isso no teu mapa. E a tua missão, o teu destino é 6, que vai te trazer essas oportunidades de fazer isso com o 9, que é ser altruísta, cuidar do outro, trazer luz para os outros, né? E fazer isso. Então, o 9 é um número de amor, de compaixão, é um número elevado, assim, se a gente for ver do 1 ao 9, cada um tem uma vibração. O 9 é quem já passou por muitas experiências, que traz uma maturidade, uma sabedoria inata, que já sabe que a gente tá aqui para aprendizado. Sim. Não para acumular coisas, não tá ainda na questão do físico. Do concreto, já passou. Isso aí. Então, cada número é importante e cada número é dentro daquilo que tem que ser. Cada um vai vir com um mapa. Não, e isso faz total sentido, porque se eu tiver que escolher entre comprar um livro e lá, óbvio que eu tenho que me cuidar, eu cuido da minha aparência, né? Com moderação. Mas se eu tiver que comprar um livro ou ir lá fazer minhas unhas, eu vou comprar um livro. Exatamente, isso é. Eu não vou pensar na minha parte mais estética. Eu vou fazer os cuidados normais, assim, no dia a dia, na minha casa, do meu jeito. Mas eu sempre vou optar pela sabedoria. E é esse o conhecimento que o mapa traz. Quando a gente entende de tudo isso, a gente entende muito da gente. A gente entende muito qual que é o nosso fluxo harmônico e aonde a gente deve ir para que a gente possa evoluir como consciência.
E às vezes a gente cobra tanto do outro, né? Por que essa pessoa não é assim, não é assado? Mas é que cada um tem uma forma, né? Cada um tem um jeito. Porque o outro tem outro nível de entendimento. Por isso que no nosso, que nem no teu mapa ali, na tua missão, pede para não, que uma das coisas da tua missão é não julgar. Não julgar. Porque aí a gente entende, né? O julgamento, ele é completamente, né? Não tá, assim, é uma, como seria o mais, assim, elevado. A gente, quando chega no nível de não julgar, a gente já se elevou muito, né? Elevou muito o nosso nível de consciência. Mas a gente julga o tempo todo, manhã, tarde, noite, no nosso pensamento, a gente tá julgando. Então, orar e vigiar aí, né, pro julgamento. Mas olha quanto dá clareza Sim. do que não fazer, do que fazer, de tudo. Realmente, é algo, assim, surreal esse mapa de nascimento. Eu vou só mostrar rapidinho aqui para a câmera aqui o triângulo invertido. Então, é nesse triângulo, baseado no nome, na data de nascimento, que os números poderão ou não se repetir e que tu vai interpretar também. A sequência. Uhum. Tem muita gente que assina ou faz uma rúbrica sobrepondo letras, sobrepondo linhas, e isso a pessoa assina diferente do nome. Sim. Por extenso. Isso, qual é o significado? Então, toda a assinatura, ela vem do que a gente tem no nosso inconsciente também. Porque o que está ali dentro, a gente vai exteriorizar o que tem fora. Aí, aprender a assinar também é uma coisa que a gente fala no momento da entrega do mapa. Quando tem várias questões que eu ensino, por exemplo, se a gente está assinando com um nome levemente ou caindo bastante para a esquerda, a gente isso é sinal de que nós estamos travando, assim, a gente está travando, puxando para trás a nossa vida, não querendo ir para frente, a gente está travando. Então, a assinatura tem que ser retinha para cima ou para a direita, que a gente está indo para frente, o rio corre para frente, a vida corre para frente, a assinatura pode ir levemente para a direita ou reta. Outra coisa, quando a gente corta as letras, a gente está cortando o fluxo da nossa vida. A gente também está. É uma representação daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. A nossa assinatura vai representar as nossas escolhas, o nosso modus operandi. Outra coisa que também eu vejo muito nas assinaturas, as pessoas amontoam letras ou fazem muito risco em cima, assim, ou laçam. O laçar é justamente tu tá laçando, tu tá prendendo, tu tá te botando ali dentro de um lugar que tu não sai, tu não vai pra frente na vida. Fica num ciclo ali. Isso, e risca, tem gente que risca assim, muitas vezes, e não dá nem para entender qual que é a vibração. Aí eu peço pra pessoa assinar todo o nome como ela assina por extenso, e também de preferência legível. Tem que ser, a letra tem que representar o que ela é. Se tu escreve um A, tem que parecer A, não pode parecer E, porque a vibração dela vai virar E. Se tu for escrever um A e parecer E... usando uma palavra assim um pouco... Aquelas pessoas que escrevem com os garranchos, né? Fala garrancho. Eu, por exemplo, eu escrevi antes... Você percebeu que estava um pouco amontoada. Então, isso aqui mostra como está a minha mente. Também. Em algumas questões, tu tá fazendo uma confusão aí. Tem algumas coisas que ainda tem que deixar claro, né? Tem que ter clareza. A assinatura clara, a vida também vai começar a ter clareza nos pensamentos, né? Porque é lá do inconsciente.
Tu tens ou já teve curiosidade sobre famosos? Por exemplo, esses dias eu vi o Trump tomou posse e estavam passando várias coisas para ele assinar, mas não mostrava como ele assinava. Eu fiquei curioso, como será a assinatura do Trump ou de algum famoso? Já teve essa curiosidade de olhar o mapa? E fazer umas análises. De alguém que tu admira, ou de alguém famoso? As assinaturas algumas eu não tive acesso, mas os nomes das pessoas, sim, eu tive curiosidade para ver qual que era a vibração daquela pessoa que eu tanto admirava. Sim. E geralmente são pessoas que não são da arte, né? Mas são da filosofia, do conhecimento. Então eu fui buscar ver quais eram os números de acordo com aquilo que eu conheço na mídia, procurando, né? Eu não vi a certidão de nascimento, porque para fazer um mapa, eu geralmente peço a certidão de nascimento, se a pessoa tem, e eu olho exatamente como está na certidão de nascimento. Aqui eu confiei no que tu me mandou, né? Mas tem que ser exatamente como está na certidão de nascimento, que é esse é o nome que está vibrando. Bom, aqui tem uma pergunta, né? Bom, tudo que pensamos e sentimos gera uma energia, né? Gera uma frequência de energia. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento negativo, apareceu do nada, assim, vem aquele pensamento intruso, eu tenho como cortar ele na hora? Ou aquilo ele já vai entrar em... já vai se conectar com o universo e a minha energia vai piorar? Então, eu penso que a gente realmente precisa fazer um exercício e pedir para cancelar, né? Cancela esse pensamento, ou fazer uma oração, porque é vigiar, né, a nossa mente, né? Orar e vigiar, eu entendo como vigiar os nossos próprios pensamentos, que os nossos próprios pensamentos é que nos... Porque tudo começa no pensamento. Nosso maior inimigo, né? É nosso maior inimigo. Começa no nosso pensamento e vai pro nosso sentimento e se transforma na nossa realidade. Tem pessoas que têm mania de delegar isso ao diabo, mas o diabo é a nossa mente. A nossa mente trabalhando negativo o tempo todo. E talvez, assim, por todos os estudos, a gente tem muitas coisas que influenciam a gente, externas. Sim. Tem mais coisas que a gente não conhece do que a gente conhece, certo? A luz está aqui, mas a gente não sabe como ela, né, a internet está funcionando, a gente não enxerga ela. Assim como tem coisas externas que podem estar nos influenciando. Mas é porque nós estamos a gente deixou baixar o nosso pensamento, a gente foi caindo. A nossa frequência. A nossa frequência. E a gente se conectou com isso. E aí a gente orar e vigiar, e tem que estar atento e modificar aquilo, cortar aquele pensamento. Tem pessoas que fazem até mandam este eu para ser tratado e curado, né? Tipo, esse pensamento não é meu. Tem gente que cancela desse jeito, ou manda essa minha versão lá para o universo para ser curado e tratado. Essa versão que tá ali, e cancelo na hora esse pensamento, já não tenho mais isso. Então realmente... tem alguns comandos que a gente pode fazer para que esses pensamentos... Exatamente, tem comandos, porque se a gente entrar na frequência dele, é como um rádio. Se a gente bota em FM, a gente vai ouvir músicas FM. Se a gente bota em AM, a gente vai ouvir AM. Então, a mesma coisa. Se a gente tá com raiva, a gente vai receber toda a frequência da raiva que está em todo o universo, não é pouco. Tudo que a gente alimenta cresce, né? Exatamente, então a gente escolhe o que a gente quer alimentar, porque a gente é dual, a gente tem tudo dentro da gente. A gente vai, né? Então a gente pode escolher se a gente quer alimentar a raiva ou se a gente quer alimentar a alegria ou, enfim, outra coisa. Tem até uma meditação que eu escuto às vezes... E ela fala o seguinte: agora você vai levantar da cama, mas antes disso, vá mandando amor pro teu trabalho, vá mandando amor para todas as pessoas que você vai entrar em contato,
Porque daí quando tu já chega naquele ambiente, ou tu manda amor em pensamento, ou tu manda em cores, por exemplo. Isso. E isso é tão bom. Teve uma época da minha vida que eu comecei a fazer, então eu chegava nos ambientes, eu já me sentia bem. E tudo que eu mandei, as pessoas me deram quando eu cheguei. Sim, porque é frequência, energia e vibração. Tudo expande e tudo chega na pessoa, não importa que eu esteja do teu lado ou bem longe, né? Sim. Isso realmente chega. É energia, né? Energia, exatamente. Existe alguma relação na vida das pessoas, por exemplo, com o ano 2025, a tendência das pessoas é ser mais desse jeito. 2024, a soma dos números é outra coisa. Colocou aqui algumas coisas, né? Então, a gente está em 2025. 2025 é um ano bem interessante e até eu acredito que a gente vai passar por algumas coisas assim, ó. É um ano, imagina que os ciclos do ano é de 1 a 9. Então, o ano 8, que era o ano passado, é o ano que era o ano 8, que todo mundo gosta do 8 e tal, porque é o ano da colheita. Então, a gente plantou e colheu. Só que se a gente plantou ventos, a gente colheu tempestades. É um ano kármico também, né? Porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. E o ano 9, a Terra daí já colheu, né? Aí a Terra é a hora de preparar ela de novo. É a Terra tirar as coisas ali, as ervas daninhas, deixar a Terra preparada. Então, o que é o ano 9? O ano 9 é preparar a Terra, é tirar tudo aquilo que não serve mais. Crenças limitantes, coisas que não servem mais, que não estão servindo mais pra gente na nossa vida. Limpar tudo. Então, é um ano de primeira coisa, limpar, para preparar para o ano 1, para começar novos projetos, né? Começar a plantar, semear de novo, plantar. Por exemplo, agora nós estamos no ano 9. No ano 9. Então, colhendo. Não, esse ano é o de tirar o que não serve mais. Então, esse ano é muito significativo. Imagina que eu tô no ano 9 universal, que é o 2025, e no ano 9 pessoal. E aí, eu tô no momento realmente de fazer muita limpeza. Limpeza de ter que soltar coisas de dentro de mim, coisas que já não servem mais. E dá esse movimento gigante, porque cada um tá no seu ano pessoal e no ano universal. E isso influencia a gente. O Marcelo, deixa eu ver que ano pessoal tá. Só para fazer mais um exemplo, claro, né? O Marcelo tá no ano pessoal 5, que é um ano para avaliar, fazer avaliações e eventuais mudanças de rumo nos projetos. Esse ano tá no meio do teu ciclo, né? Ele vai até 13/11 de 2025, o teu ano pessoal. E o ano universal é o 9, vai ser até o final do ano. Então, aqui, esse teu ano, ele tem reavaliação de planos. Ele já tá assim, ó, soltar o que não serve mais no ano 9 e aí reavaliar, no teu caso, os planos. É um ano movimentado para ti também. O meu é 9 com 9 é movimentado, mas o teu também. Então, é aquilo que não serve, assim, ó, talvez trocar o rumo de algumas coisas, de alguns projetos. Projetos que tu estruturou no ano anterior vão ser avaliados para ser adaptado, para mudar, para talvez não usar mais. Existe também alguma influência do mês que a pessoa faz aniversário? Existe algum mês mais propício, mais benéfico para cada pessoa? Tem aqui no mapa, eu só coloco o ano pessoal, porque tem como fazer uma complementação do mapa, daí tem o dia pessoal, o mês pessoal e o ano pessoal. Então, tudo influencia, assim, tudo tá
cada mês que tu tá vivendo vai ter um certo direcionamento, uma energia, né, nesse mês. Todo mês ele tem uma energia, e o ano que é a energia maior, né, vamos dizer assim, principalmente nosso ano pessoal, que é, ó, aqui fala que tem que conter a ansiedade, tem que favorece a soltar as amarras do rigor, favorece viver de maneira mais leve. E então, entendendo isso, tu pode também entender de coisas que tu vai sentir, os teus sentimentos e o que tu pode fazer. Tem uma de casa. Ler. Isso mesmo. Zilá, e como é que tu faz atendimento presencial e online também, né? Como é que as pessoas podem te procurar e se as pessoas podem te solicitar esse trabalho para a empresa, para o negócio delas também, não só para a vida pessoal? Isso, eu faço mapa de nascimento, que é o de bebês também, né? Eu faço esse mapa de nascimento. E geralmente de bebês, os pais que vão, até o pai e a mãe, né, que vão ter o entendimento. Faço o mapa esse normal, né, de adultos e o mapa o mapa empresarial, que ele se chama, que também ele tem muitas coisas bem práticas, que aí alinha muitas coisas na empresa, alinha o nome da empresa, o nome dos produtos, a data dos lançamentos, assim, os melhores datas de lançamentos das campanhas, melhor data de lançamento de produto, senha de banco, número da rua, até empresa. Senha de banco? Sim, porque a senha, ela pode se tornar forte ou fraca, porque é os números, né? Se Pitágoras diz que tudo no universo são números, e é frequência, energia e vibração. Então, é isso. Tudo pode alinhar. Até placa de carro, telefone. Só que placa de carro é difícil, depois que tu já comprou. Mas telefone também tem tudo que é alinhado contigo. Que vibra bem contigo. Endereço. Aí, endereço dá para colocar uma letrinha no endereço para melhorar. Esses tempos eu acabei fazendo um mapa empresarial para uma empresa que precisou começar tudo de novo. Que deu um acidente aqui em Bento. Ela começou do zero, perderam tudo. E aí a gente alinhou tudo. Assim. Todos os números dela, os nomes. Foi criado vários nomes a partir do que eles imaginavam. E aí eles fizeram tudo. Toda a identidade visual com a cor certa. Porque aqui tem as cores que favorecem, né? Sim, eu tava olhando. Então, para ver como tudo influencia, né? No crescimento de uma empresa. Alinharam tudo. Eu vou só dar um exemplo. Ela trouxe aqui para mim várias sugestões de nomes aí com menos bloqueios, mas mais favoráveis. Então, por exemplo, o nome que eu uso no Instagram, ele não é perfeito, ele tem alguns bloqueios e aí ela faz esse estudo de sugestões de outros nomes que podem ser usados também. Exatamente. Acho que isso é interessante. Tirando as sequências negativas e assinando com força, né? Conforme a força que tu quer dar pro número. Aqui só com um acento daria pra gente fortalecer o teu nome com uma expressão 11, que a expressão 11 é o melhor número que pode ter em expressão, só que tu precisaria botar um acento aqui. Então, mudaria, a motivação 22 é uma motivação de um número mestre, também é bem grandiosa. E a expressão 11, ela é o ápice da realização pessoal, profissional, espiritual. É um número bem importante para estar na expressão, que eu geralmente indico para a empresa a expressão 11.
e para o pessoal também. Então, dá para a gente tirar a sequência negativa e colocar um número forte. Porque às vezes a gente vai escolher um nome e não sabe exatamente para que lado daí e tal. E aqui já dá para alinhar ele para ter uma força. Bom, tu queres deixar um recado para o pessoal, falando... Óbvio que nós já falamos da importância, né, deste trabalho, mas se tu quiser olhar para aquela câmera aí, também falar um pouco do teu trabalho, divulgar e falar qual que é a importância dele para a sociedade. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento transforma a gente, transforma a nossa vida, deixa tudo mais dentro de um fluxo harmônico em toda a nossa existência. E tendo esse conhecimento, tudo fica muito mais leve, mais fácil, a gente se alinha com aquilo que realmente é nosso, com aquilo que a gente veio fazer, com aquilo que a gente veio aprender, né? Se alinha exatamente e a vida se torna mais fluida, mais feliz, melhor, né? E o Marcelo tinha pedido como me encontrar também, né? Eu tenho o Instagram, que fala, né, sobre o mapa de nascimento, tem conteúdo sobre o mapa de nascimento. E também, o meu Instagram, o endereço dele é Zilá Nodari. E também eu tenho no link da bio como me encontrar, tenho o meu WhatsApp ou pelo direct também, dá para me encontrar. E eu faço a devolutiva tanto presencial quanto online, que é da mesma forma, não tem nenhuma diferença, né? Digamos, a devolutiva, ela costuma demorar bastante porque ela é muito completa. A gente fala muito sobre a pessoa e sabendo-se que é desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente tá aqui, então tem muita coisa para ser abordada, mais a assinatura, mais a correção da assinatura e tudo. Então, é uma devolutiva que demora pelo menos, assim, de 3 horas para mais. Geralmente é umas 4 horas que eu não consigo reduzir esse tempo, né? A pessoa diz, nossa, 4 horas, mas a pessoa passa voando essas 4 horas. E é importante fazer uma vez só na vida, ou porque tem aquelas mudanças dependendo do ano. Então é importante ir fazendo, porque terá mudanças, não. O mapa da Cabala, ele vai te dar a tua vibração no universo. Então, fazendo uma vez, tu vai estar com toda a informação. Uau. O que eu faço é a complementação, quando a pessoa quer saber os outros ciclos de vida dela, porque aqui eu vou botar só o ciclo de vida que ela tá agora, só o momento decisivo que ela tá agora, que é digamos, de 2002 até 2050, ela tá no momento decisivo 4. Então, vai ter a influência desse número e ela vai ter que estar fazendo aquilo que o 4, essa energia para ela crescer. Então, quando a pessoa busca o mapa, ela já está com muito conteúdo aí, muita coisa para ser trabalhada. Abre a vida dela ali, onde ela precisa melhorar, né? E só fazendo uma vez já estaria sensacional. Agora, tem pessoas que querem saber de mais coisas, o próximo ciclo de vida, os números que são favoráveis, porque aqui também aborda qual, para relacionamento par, quem vibra contigo. Então, isso não coloco nesse primeiro mapa, mas aí dá até para saber qual que é o par que vibra contigo, que não vibra, né? Tem muita gente que te procura não para saber do seu mapa, mas da pessoa que ela está se relacionando, para conhecer ela melhor, saber interpretar como ela funciona.
Olha, nenhum caso assim ainda, né? Não. Agora vai ter. Eu tô dando ideia, agora vamos procurar ela. Sim, nenhum caso desse jeito. Mas o mapa, a pessoa é preciso que ela autorize, porque eu tô trabalhando, assim, eu tô abrindo a vida da pessoa aqui, né? Sim. Então, esse tipo de situação sem autorização Não tem como fazer. é melhor É que a sigiloso. pessoa é melhor que a pessoa busque É porque realmente são informações que são nossas mesmo. Bom, ela não me conhecia, então pelo meu nome, a data de nascimento tem todas as minhas características aqui, como eu sou real. Eu fiquei muito feliz. Isso. Nós temos agora uma pergunta final, que ela vai ao encontro do nome, né, do nosso podcast, que é multiverso. Então, digamos não, porque a gente sabe que existe um universo paralelo a esse, e lá neste universo existisse uma Zilá. E essa Zilá, ela tem o poder de mudar coisas, alguma coisa nas pessoas ou nela mesma. O que ela mudaria? Em mim, eu mudaria, com certeza. Eu mudaria, eu buscaria expandir minha consciência. Isso, só isso. Porque aí provavelmente já não estaria mais nesse plano, já passaria para outros planos, outros níveis de consciência e outros planos. É o que eu busco desde que eu me lembro, expandir a consciência. Que maravilha. Nós já estamos na 5ª dimensão? Tem pessoas que estão indo, outras nem vão. Eu não sei ao certo. Tudo são consciências, né? 5ª dimensão é consciência, a 10ª dimensão é consciência. Não é um lugar. Não é o lugar, mas é consciência. Então depende de cada... E isso já dá assunto para outro programa. Nossa, muito. Quando a gente entra em dimensão... A gente vai falar, eu acho que a gente tem que voltar a conversar com a Zilá e aí Dá para viajar bastante. Explorar mais espiritualidade, frequência, com vibração, certeza. as leis universais. Hoje a gente focou bastante no mapa, Sim. porque é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Acho que todo mundo tem esse desejo de autoconhecimento, né? Com certeza. Verdade. Zilá, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer estar aqui contigo. E volta mais vezes, porque com certeza a gente já ficou ansioso e querendo saber um pouquinho mais sobre dimensões, sobre a energia, porque realmente são assuntos importantíssimos e que leva um dia, né? É um assunto que, imagina, fluiu, de tanto que fluiu, né? Passou quase 2h30. Só para o pessoal ter uma ideia... Aqui ela fez um pequeno resumo do que ela analisou, mas é bem mais completo que isso e ela leva horas para explicar para as pessoas tudo que ela analisou. Então é um estudo bem completo. Né? Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a vocês. É uma honra estar aqui e poder passar um pouco disso, né, e ver a luz, né, de cada um de vocês, né, o quanto... E vocês saberem sobre isso. Isso é muito especial para mim, tá no meu caminho, na minha missão, no meu propósito. Então, isso é um presente para mim. Nossa, gratidão. Imagina. Nada é por acaso, né? Nós agradecemos que você veio, aceitou o nosso convite. Obrigada. Então, muito obrigada. Obrigado.